Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje, então, vamos dar continuidade na aula 2 da lesão corporal, né? Do crime de lesão corporal. E a gente parou ali na introdução em que a prof falou das formas de lesão corporal, né? Que a lesão corporal leve está disposta, então, no caput, né, do artigo 129. Hoje a gente vai, então, dar continuidade, já iniciando na lesão corporal grave, tá ok? Então, a gente vai lá para o parágrafo 1º, onde o legislador coloca, se resulta em, né? No inciso 1º, tem a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. O que é importante falar aqui, gente? Essa incapacidade, ela não tem que ser necessariamente laborativa, ou seja, não tem que ser necessariamente envolvendo o trabalho, tá? Então, essa incapacidade, ela tem que ser para as atividades que são habituais. Então, se o meu hábito no meu dia a dia é ir todas as manhãs para academia, depois para ir trabalhar, depois, final da noite, fazer uma caminhada na rua. Por exemplo, são as minhas atividades, tá? E aí, em decorrência dessa lesão, por exemplo, eu consigo ir trabalhar, tá? Mas, por exemplo, eu não consigo mais ir pra academia, tá? Então, assim, é uma atividade que eu fazia. E essas atividades têm que ser no momento do fato. Então, assim, eu tinha que ter essa atividade, tá? Quando o fato aconteceu. E aí, a partir desse momento, eu não consegui realizar mais essas atividades, tá? Então, tem que passar de 30 dias para se considerar grave, beleza? Vamos lá, gente. O inciso 2º traz o perigo de vida, tá? Então, essa lesão corporal tem que ter colocado um perigo de vida para a pessoa, tá? Por exemplo, uma facada numa região que não é vital, tá? Mas o médico tem que laudar isso e demonstrar que aquela facada geraria um perigo de vida, por exemplo, para a pessoa, tá? Aí tá uma das hipóteses, tá? Então, o que a gente diz? Laudo médico, exame pericial por um médico perito. Na ausência de um médico perito, o Código de Processo Penal diz o quê? Tem que ser 2 médicos ad hoc aí, né? Tipo, 2 médicos, então, né? 2 médicos que não são peritos. Quem que é o médico perito? Aquele médico que faz um concurso público, ou seja, um perito contratado pelo Estado para fazer isso, ok? Vamos lá, gente. O inciso 3º traz o quê? Que para essa lesão corporal ser grave, ela tem que gerar uma debilidade permanente de um membro, tá? Sentido ou função. O que isso quer dizer? Ela não precisa ser perpétua, ou seja, para o resto da vida. Ela pode ser uma debilidade permanente, ou seja, ela fica por anos, por exemplo, mas depois você consegue reverter, por exemplo, essa debilidade, tá? Agora, o que a gente precisa falar aqui, tá? Essa debilidade, você fica com esse teu membro, com essa tua função, com os movimentos, por exemplo, os braços, né? Você fica com esse braço comprometido, tem que ser a mão, tá? Então, mãos, pernas ou pés, tá? Quando a gente fala em sentidos, a gente tá falando no olfato, na visão, na audição, no paladar, tá? E mesmo no tato, ok? E quando a gente está falando em função, a gente está falando, por exemplo, da função do sistema urinário, do sistema digestório, do sistema neurológico, do sistema respiratório, tá? Tem que ser uma debilidade, tá? Vamos para um exemplo. Eu tenho um probleminha no meu dedo, gente, que eu cortei o tendão, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu rompo o tendão que dá acesso a toda a mão. No meu caso, eu rompi só do dedo indicador. Então, se vocês olharem aqui para a prof, vocês vão ver, ó, que eu faço esse movimento e o meu dedo, ele volta, tá vendo? Nesse caso aqui, não, eu tenho um movimento normal, ó. Nesse aqui, ó, eu não consigo dobrar. Mas aqui, claro, tem que ser do membro todo, tá? Então, nesse caso do dedo não entraria. Claro que aqui eu me lesionei sozinha, né? Mas vamos supor que alguém tivesse me lesionado. Então, eu rompi esse tendão,
por um bom tempo, eu fiquei com essa debilidade permanente. Eu não conseguia mexer essa mão, tá? E aí, depois de um tempo, muita fisioterapia, eu consegui, por exemplo, devolver alguns movimentos, né, da mão. Até porque ele não fica perfeito. Por exemplo, eu rompi um tendão aqui, vocês veem, eu não consigo mexer, ó. O dedo fica... fica um dedo morto, né? Então, esse, por exemplo, é um exemplo de debilidade. Esse, por exemplo, é um exemplo, né? Ok? Então, lembrem-se disso. A debilidade, ela tem que ser permanente, mas isso não quer dizer que ela tem que ser para a vida toda. Pode ser que a gente consiga mais tarde resolver esse problema, tá? E, claro, a pessoa não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de procedimento em decorrência dessa debilidade. Então, mas, por exemplo, você gerou uma debilidade que você conseguiria resolver com procedimento cirúrgico. Tá, mas todo procedimento cirúrgico tem um risco para a vida. Então, a vítima não pode ser obrigada a fazer cirurgia para resolver esse problema. Entende? E vamos lá, para o inciso 4º. O inciso 4º, que é a da lesão corporal grave, ele traz a aceleração do parto. Gente, o que é a aceleração do parto? Essa mulher grávida, tá? Ou seja, homem não pode engravidar, né, gente? E aí, claro, a lesão corporal, eu não entrei no mérito, mas a lesão corporal é um crime próprio. Ou seja, o que isso quer dizer? A lesão corporal é um crime comum. Meu Deus, a lesão corporal é um crime comum. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode cometer a lesão corporal e qualquer pessoa pode ser vítima de lesão corporal. Isso quer dizer que eu não exijo um caráter específico dessa vítima. No entanto, quando a gente for falar nessa parte aqui de aceleração do parto, a gente tem a parte de um crime próprio. Por quê? Porque somente quem pode engravidar é quem? É uma mulher, tá? E aí, só pode ser vítima desse crime a mulher que estiver grávida. Então, hoje eu não tô grávida. Se eu sofrer uma lesão, eu não tenho como sofrer uma aceleração do parto, se eu nem tô grávida. Entende? Então, ele acaba sendo... esse inciso, ele acaba sendo crime próprio, tá? Vamos lá. Vamos para o parágrafo 2º, então, que tem 5 incisos. E como vocês puderam ver aqui anteriormente, né, gente? A pena, então, de lesão corporal grave, ela é de reclusão de 1 ano a 5 anos de prisão. Então, aquilo que a gente comentou. A lesão corporal leve, ela é de menor potencial ofensivo. Esse crime nós já podemos dizer que ele é de um maior potencial ofensivo. Que a gente já não fala mais nem em médio potencial ofensivo. A gente já fala num grave potencial, né? Vamos lá, gente. Agora vamos de novo, então, para a lesão corporal gravíssima, tá? A lesão corporal gravíssima, ela é trazida no parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º traz? Tá? Ele vai trazer a incapacidade permanente para o trabalho, tá? Então, quando a gente está falando em incapacidade permanente, nós estamos falando de uma incapacidade exatamente para o trabalho. Lá na grave, nós estávamos falando em qualquer atividade habitual. Aqui a gente está falando realmente de atividades laborativas, tá? Ou seja, eu sou policial, tá? Eu trabalho com atendimento ao público hoje, tá? Mas eu também cumpro mandados de prisão, tá? Eu participo de escalas de repressão, então, nesse momento tem que ir lá, tem que levar preso, tem que conduzir preso e tudo mais. E vamos supor que eu sofra uma lesão que me deixe incapacitada para andar, tá? Eu não tenho mais como exercer essa atividade. Como é que, por exemplo, eu vou andar com apoio de muletas para conduzir um preso? O preso facilmente vai fugir de mim, porque sabe que eu não tenho como correr atrás dele, né? Eu teria que ser readaptada para um outro setor, tá? Então, mas você consegue ser readaptada, tá? Mas aqui, o que você tem que considerar? É um trabalho que você exercia na época dos fatos, quando você sofreu a lesão. Então, hoje eu sou uma policial e eu exerço esse tipo de profissão. A gente pode citar, por exemplo, um motorista, né? Um motorista de caminhão. O motorista de caminhão precisa ter os movimentos, tudo certo, né? E aí, em decorrência de uma lesão, ele, por exemplo, perde o movimento de uma perna. Como é que ele vai pisar na embreagem, por exemplo?
tá? Esse veículo teria que ser todo readaptado e aí ele é contratado, enfim. Ele não consegue mais exercer aquela profissão. Porque ele não pode ficar muito tempo com aquela perna parada, ele tá sempre em movimento. Tem uma pessoa que fica horas dirigindo, aí já não tem mais como, porque teria que readaptar os caminhões. Mas como é que tu vai readaptar caminhão de uma frota? Entende? Então, assim, essa pessoa que dirige, ela não tem mais como dirigir um veículo com embreagem, porque ela precisa das duas pernas funcionando muito bem, tá? Então, assim, lembrem-se que essa incapacidade, ela tem que ser permanente, ou seja, tem que ser para a vida toda. E tem que ser relacionado ao trabalho que você está desenvolvendo na época em que você foi lesionado, tá? Não pode ser uma atividade posterior, ok? Vamos lá. Inciso 2º, pessoal. Traz aqui uma enfermidade incurável. E essa enfermidade, ela pode ser física ou psíquica, tá? Então, aqui o legislador, na verdade, quis trazer outras situações, tá? Que podem ser geradas a alguma enfermidade. Então, vamos ver um exemplo aqui. Não sei se tem como, né? Porque eu não sou da área da medicina. Vamos supor que, em decorrência dessa lesão, a vítima fique com um problema de saúde e que ela precisa todo mês, ou muitas vezes a cada 15 dias, estar indo no médico, fazendo um procedimento médico, por exemplo. A gente tem problemas, por exemplo, no rim, né? Vamos supor que a gente tem um problema no rim, que esse rim não funciona mais direito, tá? Em decorrência dessa lesão que essa pessoa sofreu, e por isso ela tem que estar indo no hospital todo mês, tá? Para fazer uma filtragem aí do sangue, por exemplo, tá? Um exemplo, tá? Então, assim, o corpo dessa pessoa, ele ficou comprometido. Ele gerou uma enfermidade que não tem mais cura, tá? Aí, nesse caso, tá, prof, mas um rim substituiria o problema. Tá, mas essa pessoa é obrigada a se submeter a uma cirurgia para substituir esse rim? Não, a vítima não é obrigada, né? Então, ela teria que fazer um procedimento cirúrgico para conseguir resolver o problema. Outra coisa, tem doador para esse rim? Né? Então, assim, mas você já tem que associar o seguinte, que essa enfermidade, por mais que ela possa ser curada com uma cirurgia, a vítima, ela não tem que ser obrigada a se submeter. Até porque toda cirurgia, por mais simples que seja, você passa por anestesia geral, tem todo um problema. Então, assim, há riscos, sempre há riscos para a vida. Ah, mas o risco é muito pequeno. Ah, mas há riscos, né? Vamos lá para o inciso 3º. O inciso 3º traz a perda ou a inutilização do membro. Então, lá na parte de lesão corporal grave, nós tínhamos uma debilidade. Então, eu tenho aqui a mão, tá? Eu fico com uma debilidade para os movimentos, mas depois de muito tempo, fisioterapia, eu consigo recuperar parcialmente, né, o movimento dessa mão. Claro que nunca fica perfeito, mas eu consigo recuperar parcialmente. Lembre-se que lá essa debilidade do movimento, por exemplo, que eu citei da mão, ela pode, inclusive, retornar esse problema, né? Eu fiquei com uma debilidade, mas ela pode retornar ao seu estado normal ou praticamente normal. É uma debilidade na mão. Aqui, no entanto, você fica com uma perda na mão. Então, eu perco a mão, eu fico com a mão decepada. Tá? Vai lá, por exemplo, a pessoa e corta a mão fora, né? Então, a pessoa vai lá, tem a mão cortada fora, ou então eu perco totalmente o movimento dessa mão. Ou eu fico completamente cego, ou eu fico completamente surdo em decorrência dessa lesão corporal, ok? Então, aqui a gente não tem possibilidade nenhuma de voltar a enxergar, de voltar a ouvir, tá? De voltar com que seu sistema neurológico volte ao normal, ou então que essa tua mão consiga recuperar os movimentos, que esse teu braço consiga recuperar os movimentos, tá? E aí aqui a gente fala em conceitos do que entra dentro dos membros, né, dos sentidos ou das funções, tá? Lembre-se, os membros pé, mão, cabeça, né? Se você perder a cabeça, morreu, né? Mas assim, perdeu a mão, perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu o pé, né? A gente está falando em sentidos, a gente está falando no olfato, estamos falando da visão, estamos falando da audição, do paladar, né? Por exemplo, a pessoa perdeu a língua, né, gente? Esse já era o paladar, né? A língua traz todo o sabor de tudo, né? Então, você perdeu a língua, já era, né? A tua função do paladar já não consegue mais exercer, né? Então, vamos lá, por exemplo, agora vamos para o inciso 4º. Aqui o legislador traz o quê? As deformidades permanentes. Gente, tem que ser uma deformidade que não volte mais.
E aqui, por exemplo, a prof traz as cirurgias, né, que resultam em cicatrizes. Então, a nossa pele, ela possui 3 camadas, tá? A derme, a epiderme e a terceira camada, que eu era prof, esqueci o nome, tá? Mas assim, a partir do momento que você atinge a segunda camada da pele, isso vai gerar uma cicatriz. A prof, por exemplo, tem aqui, ó, o braço, ó. Aqui vocês conseguem ver bem que a prof tem essas cicatrizes no braço. Isso aqui foi de um tombo que a prof caiu de madura. A prof caiu lá no Morro do Macaco, coisa linda, foi uma cena maravilhosa, só que não. Eu caí e me ralei tudo nas pedras, porque eram pedras arenosas, né? Então arrancou a segunda camada da minha pele. Gente, isso aqui nunca mais vai voltar ao normal. A minha pele nunca mais vai ficar lisinha como essa outra região. Ela sempre vai ficar essa cicatriz, tá? Então, vamos supor que eu tivesse sido empurrada, por exemplo, tá? E em decorrência disso eu tivesse ficado com esse braço manchado. Isso aqui é uma deformidade permanente. Eu deformei meu braço tá feio, né? E aí vai dizer, tá, mas prof, uma cirurgia plástica resolve o teu problema. Tá, mas a vítima não é obrigada a se submeter a uma cirurgia. Lembrem-se disso, tá? E aí a gente tem o 5º inciso, que trata de um aborto, ok? Então, assim, ó, lembrem-se que nos incisos anteriores, podem analisar que qualquer pessoa pode ser vítima dessas situações. Assim como qualquer pessoa pode ser autora dessa situação. Ou seja, homem ou mulher, em qualquer idade, não se tem uma exigência, né, de características específicas, né, para que as pessoas passem por isso, sejam vítimas desse crime ou então sejam autoras. No entanto, a aceleração do parto, que está lá na lesão corporal grave, e o aborto, que está aqui na lesão corporal gravíssima, já exige essa condição especial, ou seja, a vítima precisa ser mulher. E além de ser mulher, ela tem que estar grávida, tá? Então aqui a gente tem sim um crime próprio. Neste caso aqui, gente, lá na lesão corporal grave, a gente falou que o neném nasce com vida. Só que ele nasce antes do tempo, então nós podemos falar de um bebê prematuro. A mulher foi chutada e, em decorrência dessa situação, ocorre uma aceleração do parto. Ela está no 7º mês de gravidez e o bebê acaba nascendo. Tá? Então, ali foi uma aceleração do parto. A gestação não é de 9 meses, né? Agora, aqui, por exemplo, na gravíssima, essa mulher também foi chutada na barriga, tá? Mas aí, em decorrência desse chute, acaba ocorrendo uma lesão muito grave nesse feto. E o que ocorre? O bebê acaba morrendo. O feto acaba morrendo. Então, há o quê? Um aborto. Ou seja, houve uma morte intrauterina dentro do útero, tá? Então, nesse caso, em havendo o aborto, vai ser lesão corporal gravíssima. E aí, o seguinte, é claro que o autor tem que ter conhecimento desse fato, tá? Tanto lá na aceleração do parto quanto no aborto, eu tenho que saber que a vítima em questão tá grávida. Ela aparece lá com barrigão, eu sei que ela tá grávida, e aí eu cometo esse fato, tá? Agora, ela tava grávida, eu nem sabia que ela tava grávida, e em decorrência disso ela teve um aborto, ou ela teve uma aceleração do parto, aí como é que você pode culpar alguém por um fato que a pessoa nem tinha conhecimento? Lembre-se do dolo do agente, beleza? Nesse caso aqui, gente, nós estamos falando de um resultado que de uma pena de reclusão também. Lá na grave também é reclusão, tá? Mas lá a gente tinha de 1 a 5 anos, né? Aqui a gente já tem de 2 a 8 anos de reclusão, ok? Pessoal, nós já estamos aí com 19 minutos de aula e nessa aula a gente falou então das lesões corporais graves que estão dispostas no parágrafo 1º e das lesões corporais gravíssimas que estão dispostas no parágrafo 2º. Beleza? Então, assim, a gente vai encerrar essa segunda aula e amanhã a gente retorna, então, falando do parágrafo 3º, que é da lesão corporal seguida de morte, a lesão corporal culposa e muito mais. Belezinha? A gente se encontra amanhã, então. Bons estudos para vocês e se vocês gostaram desse vídeo, dá like. Beleza? Um abraço, gente. Até amanhã.